A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos nos traz uma história, no mínimo, intrigante. Paulo e Silas estão pregando ali na cidade de Filipos e uma mulher tomada por espíritos malignos, todos os dias, apontava a Paulo e a Silas e dizia: estes homens que pregam o Evangelho são verdadeiros homens de Deus. Isso é verdade. Paulo e Silas eram apontados pelo próprio Espírito que usava aquela moça para afirmar que eles eram homens de Deus. Mas o mais intrigante é que, de repente, aqueles homens foram capturados pelas autoridades daquela pequena cidadela. Não é esta redundância, para que os irmãos entendam. E ali em Filipos, de repente, os oficiais, as autoridades, os religiosos, tomaram Paulo e Silas, o capturaram, o arrastaram, o agrediram, bateram muito neles, os fizeram sangrar e depois os lançaram dentro de uma masmorra, aqueles presídios, aquelas celas antigas, sem nenhum tipo de condição para o ser humano sobreviver, e sem nenhum direito, não é? Como hoje se trata muitos direitos humanos. Isso não existiu quando Paulo e Silas foram capturados, presos, humilhados, apanharam, não é? Sem haver praticado nenhum crime. Nenhum crime. Para eles, sim. Para Deus, não. Paulo apenas pregava a palavra, mas para aqueles homens, Paulo cometeu um grande crime. O primeiro, de estar trazendo uma nova pregação, uma nova religião, uma forma de fé ou padrão de vida religiosa diferente da religião deles. Esse foi o primeiro ponto que chocou aquela população daquela pequena cidade de Filipos. O segundo ponto é que Paulo mexeu no bolso dos grandes que ali estavam e que viviam daquela escrava que adivinhava e que, através das adivinhações, diga-se de passagem, pelos espíritos que a usavam, este ato, esta prática trazia muito lucro para os senhores daquela escrava. Estes homens ganhavam muito dinheiro por aquilo que ela, pelo espírito imundo, adivinhava acerca das pessoas. E Paulo, tendo expulsado aqueles demônios, agora Paulo e Silas se viram em apuros e por isso foram perseguidos, capturados, agredidos, violados, não é? Violentados ali, agredidos do seu corpo físico e também agressões verbais, porque Paulo e Silas passaram e lançados, por fim, dentro de uma masmorra, de uma cela fria ali na cidade de Filipos, por não haverem feito ou praticado crimes nenhum contra Deus, mas porque mexeu no inferno, não é? Eles de fato confrontaram o inferno e chegaram naquela cidade trazendo o evangelho libertador e, por fim, tocaram numa fonte de lucro daquelas autoridades, daqueles homens que usavam esta jovem usada por espíritos malignos. Enfim, Paulo e Silas vão para a prisão. Eles tinham, talvez, se fosse comum de nós, pensado e dissessem: Senhor, nós estamos aqui sem pecado,
nós viemos fazer a tua obra, nós estamos aqui segundo a tua vontade, e por que agora nós estamos presos? E por que agora estamos aqui sangrando? E por que agora estamos aqui sendo injustiçados, se somos apenas pregadores da tua palavra e em teu nome libertamos aquela jovem de um espírito imundo? Porque a Bíblia diz que o espírito imundo foi embora dela e por isso acabaram-se os lucros daqueles homens que a mantinham como escrava, como serva deles, não é? E então agora Paulo e Silas, aparentemente, injustamente, estão presos. Entretanto, contudo, todavia, Paulo, mesmo sem pecados contra Deus, Paulo e Silas foram agredidos, foram parar numa cela fria, numa masmorra, num buraco, sem insalubre, não é? Sem condições humanas para a sobrevivência, sendo que eles não haviam cometido nenhum pecado. E aí, Paulo e Silas resolvem fazer o quê? Murmurar, falar contra Deus, não aceitar aquela condição. Mas o que é isso, Senhor? Eu sou teu servo, por que estou aqui? Ah, não pode ser, me explica, Deus, eu quero explicação. Não é assim que a maioria faz? Porque está passando uma luta, já quer saber o porquê. Que é isso, Deus? Eu não sou teu servo, e muitas vezes nem servo é. Mas começam os questionamentos para saber de Deus por que essa luta, por que essa batalha. Oh Senhor, eu tinha dinheiro, por que não tenho mais? Ó Senhor, eu tinha saúde, por que não tenho mais? Ó Senhor, eu tinha minha esposa, meu esposo, por que não tenho mais? E vem as questões, e vem os questionamentos. Ó Deus, eu tinha meu emprego, por que não tenho mais? Enfim, começam os questionamentos como se tivéssemos mesmo muitas razões, como se de fato fôssemos tão fiéis que não pudéssemos passar por nenhuma necessidade. Não é assim que você pensa? E não é assim que o diabo faz na sua mente? Ele coloca na sua mente que você não pode passar por isso, que está errado, que Deus é esse, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não é assim que fica na sua mente? E aí te falta força para orar, e aí você diz, eu não vou orar mais porque eu estou enfermo, eu não vou orar mais porque eu estou desempregado. Como pode eu falar de um Deus que prospera, de um Deus que abençoa, estando eu desempregado, estando eu passando necessidade, estando eu sem saúde? Como posso orar por um enfermo? Pois é, isso são murmurações do inimigo na sua mente. Você deve orar estando doente e deve pedir a cura do enfermo. Você deve orar estando desempregado e pedir para Deus abrir a porta do emprego para os desempregados. Sim, você deve orar mesmo estando divorciado. Você deve orar para que Deus abençoe os casamentos. Como não? Como não? Por acaso Paulo e Silas não podiam orar para que Deus soltasse os presos ou soltasse os presos das prisões, estando Paulo e Silas presos? Por acaso Paulo e Silas não podiam orar e dizer, Pai, toca naqueles que estão feridos e sangrando, quando eles estavam feridos e sangrando? Por acaso Paulo e Silas não podiam orar para Deus abençoar as pessoas, estando eles vivendo um momento tão dolorido, agredidos fisicamente e presos? Não, irmão. Nós temos que entender que, embora estejamos em lutas, em provas, em aflições, em enfermidades, em porta fechada, isso tudo não pode impedir que você ore, que você busque a Deus, para Deus não só te abençoar, mas também que você ore para Deus abençoar as pessoas. Ora, onde fica então o texto de Paulo, do capítulo 8 de Romanos, que ele diz, nem a fome, nem a nudez, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo? E onde fica o texto
da carta de Paulo aos Filipenses 1:29, onde ele diz a respeito de Cristo: vos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. E onde fica a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a sua segunda carta, no versículo 12, onde ele diz: e todo aquele que quiser servir a Deus piamente padecerá perseguições. E onde fica o texto do próprio Cristo, quando ele diz no livro de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nada pode impedir você de orar e buscar a Deus, ou de orar pelas outras pessoas. Amém? Você tem que entender isso. Olhe para Jó. Jó estava em estado horrível, podre de doença, feridas purulentas, sem nada, perdeu tudo. Jó havia perdido até os filhos, perdido seus bens, perdido sua saúde, mas lá estava Jó orando pelos inimigos, pelos seus amigos, que eram mais inimigos do que amigos. E Jó estava lá orando por eles. Então, irmãos, aprendam. Paulo e Silas está na prisão, mas está orando. Paulo e Silas está cheio de dor, mas está orando e louvando a Deus. Paulo e Silas estão sangrando, mas estavam louvando e exaltando ao Senhor. Irmão e irmã, Igreja do Cordeiro, lança fora a covardia, lança fora o pavor, lança fora o medo, seja na dor, seja na alegria, faz esta obra, clama esse Deus, adora esse Deus, porque adorá-lo quando o bolso está cheio de dinheiro é fácil, adorá-lo quando temos saúde é fácil, adorá-lo quando a família está bem é fácil. Eu quero ver adorá-lo é quando caímos na prisão, é quando estamos sofrendo enfermidades como Jó, é quando perdemos tudo como Jó, é quando estamos sangrando como Paulo e Silas. Igreja do Cordeiro, servir a Deus é muito mais do que o que você pensa. Seja fiel, e o fiel tem que ser em todo tempo. Apocalipse 2:10, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para de reclamar, para de murmurar, para de questionar, vai adorar, vai louvar, na dor, na angústia, vai adorá-lo, vai buscá-lo, vai louvá-lo, mesmo na dor e na angústia, porque de repente, igreja, de repente, um terremoto pode acontecer aí e as portas se abram, como abriu para Paulo e Silas, e não só para ele, mas para todos os que estavam ali. Se você orar e deixar de reclamar e de murmurar, as portas se abrem, um terremoto vai acontecer, um vento vai soprar e vai repreender todo o mal que te cerca e que te aflige. Igreja, acorda, desperta. Murmuração não levará você a lugar nenhum, questionamento não levará você a lugar nenhum. Boca no pó traz vitória, jejum e oração traz vitória, louvor traz vitória. Faça isso e aguarde o milagre de Jesus Cristo.